Cérebro, hormônios e menopausa. Você não está louca. Um guia definitivo para controlar os hormônios, o humor, vencer a menopausa e não perder a razão. Por volta dos 37 anos, muitas mulheres acordam amanhã e se perguntam o que as atingiu. Seja suor incontrolável, uma barragem de névoa e ansiedade cerebral, qualquer uma de nós pode ser confrontada com um ataque de mudanças peculiares que são repentinas o suficiente para literalmente fazer sua cabeça girar. Pode ser uma sensação de desorientação, onde você se encontra fazendo coisas cada vez mais distraídas, como entrar em uma sala apenas para perguntar o que a fez ir lá em primeiro lugar. Os pertences podem ser extraviados, guardados em lugares nada comuns ou errados em armários e caixas de cereais acabando na geladeira. Acredite, isso é só o começo. A comunicação também pode se tornar um desafio. Momentos de puro pânico podem surgir enquanto você luta para chegar a uma tal palavra que está na ponta da língua, mas não sai, ou cair em um espaço em branco no meio de algo que acabou de dizer, perdendo sua linha de pensamento. As emoções também podem estar em todo lugar ao mesmo tempo, como se uma escuridão pesada estivesse fazendo você chorar sem motivo claro, apenas para ser substituída, um momento depois, por ondas de irritabilidade ou até mesmo raiva. Sim, a família sofre junto ou não te entendem. E agora, exatamente quando você esperava que uma boa noite de sono pudesse resolver esses problemas, o sono se torna uma luta indescritível. Como um fantasma inconstante, ele visita esporadicamente durante a noite, ou pode não aparecer. Com o início dos calores rápidos e a intensidade dessas mudanças inesperadas, não é de admirar que muitos sintam como se seus próprios corpos os estivessem traindo, jogando qualquer mulher em uma reviravolta de questionar a si mesma, sua saúde e até mesmo sua sanidade. Talvez você não reconheça nenhum desses sintomas ainda. Muito provavelmente, no entanto, você já ouviu falar deles ou os está vivenciando direta ou indiretamente no dia a dia. Na maioria das vezes, a resposta para os fenômenos que tantas mulheres experimentam na meia-idade não é nada mais, mas também nada menos do que a menopausa. A menopausa é um dos segredos mais bem guardados da nossa sociedade. Não só não houve educação adequada ou cultura de apoio em torno desse rito de passagem, comum a todas as mulheres, como muitas vezes a menopausa nem é discutida dentro das famílias. Vira uma crítica de diminuição e julgamento, enquanto em outras, motivo de chacota. Pois é, a autoestima vai abaixo, junto com sintomas, efeitos como o do aumento do peso. Infelizmente, a grande maioria somente se dá conta disso quando o problema já é intenso e seus efeitos variados. O que vale ressaltar é que, mesmo quando há alguma informação ou sabedoria compartilhada, geralmente não está controlada nos aspectos mais proeminentes da transição, ou seja, como a menopausa afeta o cérebro. Como sociedade, na medida em que entendemos a menopausa, geralmente é apenas metade do que se trata, a metade que pertence aos nossos órgãos reprodutivos. A maioria das pessoas está ciente de que a menopausa marca o fim do ciclo menstrual de uma mulher e, portanto, sua capacidade de ter filhos. Mas quando os ovários fecham, o processo tem efeitos muito mais amplos e profundos do que aqueles associados à fertilidade. Longe dos holofotes, a menopausa afeta o cérebro tanto quanto afeta os ovários, direta e poderosamente de maneiras sobre as quais estamos apenas começando a coletar dados reais. O que sabemos é que todos esses sintomas desconcertantes, as ondas de calor, os sentimentos de ansiedade e depressão, as noites sem dormir, os pensamentos nublados, os lapsos de memória, são de fato sintomas da menopausa. O verdadeiro problema, no entanto, é que eles não se originam nos ovários. Eles são iniciados inteiramente por outro órgão, o cérebro. Esses são de fato sintomas neurológicos que vêm das maneiras como a menopausa muda o cérebro. Por mais que seus ovários tenham seu papel nesse processo,
é o seu cérebro que está ao volante. Isso torna seu pior medo real? Você está realmente perdendo a cabeça? De modo algum. Mas se não agir corretamente em tempo, as coisas podem se tornar outras, ainda piores. Bem, eu estou aqui para te tranquilizar e não aterrorizar. Te explicar em detalhes que você não está enlouquecendo. E o mais importante é notar, você não está sozinha nisso e vai ficar bem. Embora a menopausa realmente afete o cérebro, isso não significa que os problemas que experimentamos estejam todos em nossa cabeça. Teremos que entender isso muito melhor. A menopausa e a perimenopausa ainda são uma caixa preta para a maioria dos médicos, deixando as pacientes exasperadas enquanto lutam com sintomas que vão de ondas de calor à insônia e névoa cerebral. Como uma importante neurocientista especialista em saúde cerebral feminina, a doutora Lisa Mosconi, PhD, entre alguns colegas de estudos avançados, especialistas de áreas relacionadas e integradas ao problema, desvendam esses mistérios, revelando como a menopausa não afeta apenas os ovários. É em si um show hormonal no qual o cérebro assume o centro das atenções. O declínio do hormônio estrogênio durante a menopausa influencia tudo, desde a temperatura corporal até o humor e a memória, potencialmente abrindo caminho para o declínio cognitivo mais tarde na vida, e é aí que a bola rola. Para vencer esses desafios com sucesso, devemos conhecer e entender as abordagens mais recentes e eficientes, explicando o papel das terapias de reposição hormonal de ponta, como estrogênios de designer, contracepção hormonal e mudanças importantes no estilo de vida, abrangendo dieta, exercícios, autocuidado e diálogo interno. O melhor de tudo é que a doutora Mosconi, entre outros, dissipa o mito de que a menopausa significa um fim, demonstrando que na verdade é uma transição. Ao contrário da crença popular, se soubermos como cuidar de nós mesmas durante a menopausa, podemos emergir com um cérebro renovado e aprimorado, inaugurando um novo capítulo significativo e vibrante da vida. Ao longo dos anos, relatos inseridos em casos publicados de inúmeras mulheres apontaram os vários estados de angústia devido à menopausa, especialmente no que se refere aos seus sintomas cerebrais. Um de seus desafios mais acentuados era encontrar informações que elas não só pudessem receber prontamente, mas também confiar. É necessário encontrar a fonte certa e confiável de informações imparcial, precisa, ampla e profunda. Saber dessa necessidade de conhecimento e apoio torna evidente o quanto toda mulher merece informações precisas e completas sobre a menopausa. A ciência revisada por pares garante que as ideias sejam válidas, mas as revistas acadêmicas não são uma maneira eficiente de fornecer essas informações a centenas de milhões de mulheres no mundo real. Até agora, a menopausa foi pintada como um obstáculo malfadado e assustador à frente, vindo para nós, um por um, até se tornar aparentemente intransponível. A maior parte do que foi escrito sobre a menopausa da literatura científica às fontes online se concentra em lidar com essa realidade ou se rebelar contra ela. Parece não haver solução. A grande maioria das pesquisas sobre o assunto também foi focada no que pode dar errado com a menopausa e como você pode, talvez, a tentar consertar. O que há de errado com isso? Você pode perguntar. Subjacente a essa abordagem está a suposição de que não podemos esperar por algo além de sobreviver à menopausa. Ao tratar esse evento da vida estritamente em um contexto biológico, a medicina ocidental enfatizou suas desvantagens e minimizou seu significado. Mas quando você olha para a menopausa de uma perspectiva integrativa, há muito mais em jogo. Na realidade, as mudanças hormonais que provocam a menopausa e seus sintomas estão promovendo simultaneamente o desenvolvimento de novas e intrigantes habilidades neurológicas e mentais, aquelas que nossa sociedade, por desconhecimento, escolhe ignorar. Os poderes ocultos da mente na menopausa são os destaques que nunca fazem as manchetes, poderes dos quais todas as mulheres devem estar cientes. Essa conscientização leva a novos meios de navegar essa menopausa e, finalmente, a própria feminilidade.
Foi pensando nisso que The Menopause Brain surge do compromisso dos melhores especialistas, como o caso da doutora Lisa Mosconi, entre outros, de capacitar as mulheres com as informações de que precisam para experimentar a menopausa com conhecimento e confiança. Entender o que está acontecendo dentro do seu corpo e cérebro antes, durante e depois da menopausa é crucial para entender a si mesmo, assim ser capaz de desenvolver uma vida muito melhor. É tão crucial quanto assumir o comando de suas mudanças nas necessidades da sua saúde, recuperando seu valor na vida e nos relacionamentos através de sua integridade mental, física e emocional durante essa importante transição de vida. Foi pensando nisso que eu preparei 7 aulas ao vivo e totalmente gratuitas e estou certa de que elas farão uma grande diferença em sua vida. Conheça agora o conteúdo dessas 7 aulas. Aula 1 de 7. Você não está louca. Como os hormônios afetam o bem-estar emocional e físico, alterando as chances de sermos plenamente felizes. Aula 2 de 7. A menopausa e seu complicado passado. A história dos tratamentos e maus julgamentos sobre esse problema, quando enfim a ciência correta apareceu. Aula 3 de 7. O que o teu médico não te disse. Tudo que os médicos esqueceram de dizer sobre a menopausa. Aula 4 de 7. O cérebro menopausado. Distinguindo os julgamentos e desconsiderações do meio frente à realidade. Aula 5 de 7. O que está acontecendo com você? O que acontece com seu corpo, mente e emocional durante a menopausa? Aula 6 de 7. Tudo o que você precisa saber. Tudo o que você sempre quis saber sobre hormonioterapia. Aula 7 de 7. The Menopause Brain. Existe uma solução. Um guia definitivo para controlar os hormônios, o humor, vencer a menopausa e não perder a razão. Pois é, eu estou certa de que você percebeu a grande importância do que aqui foi revelado e do quanto esse tema é um assunto delicado, além de muito mal compreendido. Mas o melhor de todas as notícias é que você e qualquer pessoa pode aprender a compreender, manejar, reverter ou impedir o que está acontecendo com você ou com os que ama, agindo diligentemente junto aos seus médicos ou profissionais de saúde para alcançar uma vida muito mais feliz, saudável, equilibrada e especialmente, enfim, compreensão e respeito. Foi pensando nisso que eu te convido a se inscrever para assistir às 7 aulas gratuitas que, com toda a minha dedicação e amor, eu estou preparando para você. Nelas eu vou te explicar tudo isso em detalhes. Então, clique no botão ou no link abaixo e eu te verei ao vivo. Até lá!